as mulheres devem tudo ao feminismo. Certamente você já ouviu essa frase por aí. E, na verdade, quando a gente faz essa afirmação, a gente está desconsiderando e desprezando toda a história da humanidade e tudo que as mulheres fizeram muito antes do feminismo existir, como é o caso das mulheres da Grécia Antiga, por exemplo. Vários estudos antropológicos e sociológicos mostram, desde que isso pôde ficar registrado, que a mulher sempre, repito, sempre buscou autodeterminação e poder. O feminismo só veio nascer no século XIX. E quem veio antes? E todas as mulheres que vieram antes do feminismo? Como fica a história delas, né? Aí você vai dizer assim para mim, Mariana, mas essas mulheres que vieram antes do feminismo são as chamadas protofeministas. Que porra nenhuma, gente. O feminismo nem sonhava em existir, o termo sequer tinha sido criado. Então não adianta querer usar essa desculpa para acreditar tudo que já aconteceu na humanidade ao feminismo. A propósito, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Quando a gente fala da conquista de direitos políticos das mulheres, a gente imediatamente se sente obrigado a acreditar, a colocar isso na conta das sufragistas. Mas a verdade é que o direito ao voto nunca foi uma questão de gênero, né? Até o início do século XX, a maioria dos homens, a grande maioria esmagadora dos homens, também não podia votar nas eleições parlamentares. E isso raramente é mencionado, mas os homens que votavam eram aqueles abastados, que tinham muitas propriedades, né? Antes da lei da reforma, em 1832, apenas 2% dos homens do Reino Unido é que podiam votar. As sufragistas não eram o único grupo naquela época que lutavam pelo voto, né? Existiam vários outros movimentos que buscavam o chamado sufrágio universal, que era o direito ao voto não só para as mulheres e os outros homens que não podiam votar, mas para todo mundo, para todos os adultos. O que os sufragistas queriam, na verdade, e ninguém fala, era uma lei separada para as mulheres ricas, né? Para que as mulheres com propriedades, as mulheres também abastadas, pudessem votar como os homens, né? Eu falei aqui da Pankhurst, que ela era uma mulher de classe média alta naquela época. Então esse era o apelo das sufragistas, né? Por que eu estou falando isso? Porque você aí que fica acreditando essa conquista às sufragistas, fica sabendo que no que dependesse exclusivamente delas, você estaria sem votar até hoje, a não ser que você fosse muito rica. E já que eu falei aqui do termo, vocês sabem de onde veio a palavra feminismo? Muita gente acha que ela foi criada pelos sufragistas, né, dentro dos movimentos sociais. Mas a verdade é que o termo feminismo foi usado pela primeira vez dentro de um consultório médico, né? Um médico francês usou o termo feminismo em sua tese de doutorado em 1871, quando ele falava sobre os homens que eram portadores de tuberculose. E feminismo, segundo esse médico, era o que acontecia com o corpo desses homens que tinham a doença. Eles iam ficando feminizados. Ah, Mariana, tudo bem, mas foram as mulheres sufragistas que começaram a utilizar o termo errado. Quem começou a utilizar o termo foi um escritor também francês, e ele utilizava de forma pejorativa, porque para ele, feministas eram os homens que apoiavam a causa das sufragistas. E ele usava esse termo pela mesma razão do médico lá. Ele dizia que os homens que apoiavam as sufragistas, eles iam ficando femininos por essa razão. E aí só depois de muito tempo é que as sufragistas finalmente passaram a utilizar o termo para se referir ao movimento. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui para vocês, que é o seguinte: foi com base nas ideias marxistas que o feminismo surgiu como movimento político. Não tem discussão, não tem discussão. O marxismo contestava a submissão de uma classe pela outra, né, por causa de uma opressão econômica. A famosa luta de classes, é claro. Quem leu o mínimo sobre o marxismo aqui vai entender. E o
feminismo seguiu o mesmo método, só que adaptou isso às questões de gênero. Lembram que eu falei aqui que o feminismo era essencialmente de esquerda? Muitas pessoas vieram discordar, mas acontece que isso não é a minha opinião, né? E o primeiro passo para você começar a compreender a realidade das coisas é sabendo separar a opinião de fato. E isso é um fato, né? Qualquer pessoa que tente dissociar completamente o feminismo do marxismo, ela deixa claro que ela não entendeu nem o que é feminismo e nem o que é marxismo. O marxismo inspirou diretamente as sufragistas e as outras feministas que vieram posteriormente, né? Elas se apropriaram da teoria marxista que trata da opressão para explicar a submissão das mulheres ao patriarcado. É só você ler o que disse Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E também o que disseram Engels e Marx no livro A Ideologia Alemã. Eles falaram que as mulheres e as crianças eram consideradas escravas do homem. Porra, Marx sempre falou abertamente em seus livros sobre a emancipação feminina, sobre a objetificação da mulher, sobre o casamento como uma propriedade privada que deveria ser abolida. Tudo isso é teoria marxista, né? E tudo isso foi incorporado pelo feminismo também. Aliás, deixa eu ler um trecho de um negócio que eu salvei aqui para vocês, que é o seguinte. Prestem atenção. Fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a tarefa principal. Essa luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. Sabe quem foi que disse isso? Lenin, um revolucionário comunista e um dos maiores assassinos da história. Ou seja, por mais que neguem, o feminismo ele já nasceu com um viés ideológico muito claro. E esse viés só foi se ajustando, né, se alinhando com o tempo. Então, por mais que hoje muitas feministas tentem dissociar o feminismo do marxismo, há uma herança no movimento que não nega as origens, né? E que herança é essa? Além de tudo isso que eu acabei de falar, tem a herança do autoritarismo. Qualquer um aqui que tenha lido o mínimo que seja sobre Marx e as teorias marxistas vai saber qual era a essência daquilo que ele pregava, né? No livro O Capital, ele deixa muito claro o que deve ser feito, né? Ele explica que deve se apoderar do governo e das ideias através da violência e da força. E não tem alguma diferença aí com o movimento feminista? Não tem. Ai, Mariana, que exagero, também não é pra tanto. Ah, tá bom, não é pra tanto, tá. Então vamos fazer um teste aqui, eu e você. Experimente um dia discordar de uma coisa do movimento feminista, mas discordar assim, publicamente, né? Dê a sua cara tapa, fale que você... eu não concordo com isso, não. Experimente fazer isso e veja o que é que acontece. Gente, o feminismo não admite que existam mulheres no mundo que não estejam submissas a ele, que existam mulheres no mundo que tenham conseguido os mesmos resultados, só que indo por outro caminho. Vocês estão achando que é exagero? Tá, então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uma vez eu escrevi um tweet há muitos anos atrás fazendo uma crítica, né, ao movimento feminista. Era uma crítica bem pontual, assim, não era nada demais, na verdade. Imediatamente apareceram centenas de mulheres que se diziam feministas, líderes de grupos, né, a líder do Fêmen lá, e essas mulheres vieram me xingar, vieram dizer, sabe o quê? Que eu merecia ser estuprada só para aprender a dar valor ao feminismo. Não é incrível? Não é um amor? Agora, por exemplo, né, quando eu gravei a primeira parte desse conteúdo aqui, apareceu uma caralhada de mulher, tudo se dizendo feminista, e vieram me xingar, né? Me chamaram de burra, me chamaram de vagabunda, enfim, várias coisas, só porque eu falei de um lado, contei um lado da história que é dolorido para elas, né? Só porque eu falei de uma coisa que elas não queriam que eu tivesse falado. Então veja só, se essas mulheres que dizem lutar pela liberdade das mulheres pudessem me calar, elas me calariam. E veja só, quando eu gravei aqueles stories,
Eu sequer fiz juízo de valor. Eu apenas trouxe fatos históricos e apresentei para vocês. Mas são fatos que elas fazem questão de esconder, porque esses fatos não ajudam o movimento, né? E já que eu trouxe luz a esses episódios que podem comprometer a imagem daquilo que elas defendem, né? Então, para elas, eu sou digna de linchamento. Quer dizer, basta você discordar de uma única pauta do movimento feminista que você, mesmo sendo mulher como elas são, vai ser tratada como o pior dos machos. E, aliás, eu queria relembrar um episódio aqui com vocês que é muito bizarro. Para mim é um dos mais bizarros, assim, né? E eu vou falar desse episódio e depois eu vou linkar o vídeo aqui para vocês assistirem, porque comigo é assim, eu mato o pau e mostro a cobra. É tudo o contrário. Em 2017, na Marcha das Mulheres que aconteceu nos Estados Unidos, um homem que estava lá protestando, né? Um homem feminista, né? Que defendia a causa feminista e estava lá na manifestação. Ele simplesmente ele deu um soco na cara de uma jornalista que estava lá cobrindo o evento, trabalhando, porque ele disse que aquela jornalista trabalhava numa emissora que supostamente apoiava Donald Trump. Então, bom, ele simplesmente achou que ela, por trabalhar numa emissora que apoiava Donald Trump, deveria apanhar. Então ele foi lá e socou a cara dela, dentro de uma marcha feminista. E o mais curioso disso é o seguinte: vocês sabem o que aconteceu com esse cara? Pois eu vou dizer para vocês. Esse cara foi cercado. As mulheres que estavam lá, na Marcha das Mulheres, né, as feministas que estavam lá, elas simplesmente fizeram um isolamento. Elas protegeram esse cara, depois de ele socar uma outra mulher, para que ninguém fizesse nada contra o sujeito, né? E pior, depois disso, elas ainda foram lá na mulher que foi agredida, bater boca com ela, foram discutir com essa mulher. Gente, isso é muito bizarro. E eu espero que esse episódio, dentre milhares, mostre para vocês a perversidade desse negócio, né? Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem. Aí você vai dizer assim pra mim: ah, Mariana, mas essas mulheres, elas não são feministas, elas são feministas. Porra, gente, na boa, impressionante como vocês arrumam desculpa pra tudo nessa vida, né? Porque assim, toda vez que a essência, o caráter autoritário e perverso do movimento feminista vem à tona, aí fica uma jogando a culpa pra outra, né? Eles ficam terceirizando a culpa. Nunca a culpa é sua. É sempre da outra feminista lá, tipo, ah, não, eu sou feminista, mas eu não sou essa feminista. Ela é. Aí a outra vai lá e fala assim: não, eu não sou extremista, eu não sou radical, a outra é. Então fica nessa putaria dessa mesa de ping-pong, né? Uma jogando pra outra e ninguém assume que essa, na verdade, é a raiz do negócio. Feminismo não existe, gente, pelo amor de Deus. Feminismo não existe. Quando as pessoas usam esse termo, que não existe, elas estão, na verdade, querendo se referir à misandria, né? As mulheres que são misândricas. E o que é misandria? Misandria é o ódio aos homens, assim como existe a misoginia, que é o ódio às mulheres. Essas mulheres misândricas, elas acreditam que as mulheres são superiores aos homens. E eu pergunto para vocês acham que isso é algo que está estritamente relacionado ao feminismo atual, esse feminismo radical? Claro que não! E eu já falei aqui, volto a repetir, vocês lembram da Pankhurst, a líder das sufragistas, uma das fundadoras do movimento feminista no mundo? Então tá, pesquisem aí sobre um negócio chamado Pluma Branca, movimento da Pluma Branca. Eu não vou falar nada sobre isso. Essa é a tarefinha de casa para vocês hoje. Vão lá e pesquisem sobre o movimento da Pluma Branca. Depois vocês vêm aqui e me falam o que vocês encontraram. Mas então, continuando, nessa época, na época das sufragistas, né, elas distribuíram um panfleto, que eu já postei esse panfleto aqui, vou voltar a postar. Esse panfleto era um panfleto que reunia conselhos das sufragistas para as meninas jovens, né? E esses conselhos eram referentes ao casamento. O primeiro conselho que tem escrito nesse panfleto é o seguinte: não casem jamais. Isso é o que elas dizem para as meninas jovens: não casem jamais. Mas até aí tudo bem. Só que logo depois elas continuam e elas falam que os homens são iguais aos cachorros e que eles devem ser domados. Eu acho que isso para mim não é uma coisa muito amável, né? Isso para mim deixa muito claro
uma certa raiva, um certo ódio. Então, gente, pelo amor de Deus, não, porque o ódio aos homens é uma... Vai, papo. E aí você vai me perguntar o seguinte: mas Mariana, por que existem tantas mulheres boazinhas que defendem o movimento feminista? Elas não concordam com esse autoritarismo aí que você está falando. É verdade, existem muitas mulheres pacíficas que se dizem feministas, e eu mesmo conheço várias. Mas sabe por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Existe um profundo desconhecimento em massa do que é o movimento feminista de fato, quais são os seus ideais, quais são os seus objetivos, quais são os seus métodos. E essas mulheres não fazem ideia do que elas estão defendendo. Quando eu gravei os primeiros stories sobre esse tema aqui e contei um outro lado da história que pouca gente conhece, pouquíssima gente conhece, além dos xingamentos, eu também recebi inúmeras mensagens de muitas mulheres que se dizem feministas e que não sabiam de nada daquilo que eu tinha dito. A maioria dessas mulheres se apegou a uma definição muito superficial do negócio, né? Que é essa ideia de que feminismo é a luta por igualdade, pelos direitos das mulheres, etc. Mas elas mal sabem que isso não passa de marketing, né? Porque, na verdade, o negócio é muito diferente. E se o feminismo falasse para essas mulheres o que ele representa de fato, se elas contassem a história que eu estou contando aqui para vocês, vocês acham que existiriam milhares de mulheres adeptas ao movimento? É claro que não. Então, meus amores, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. É perfeitamente possível, prestem atenção, é perfeitamente possível você ser contra a violência doméstica, você ser a favor de mais mulheres na política, você ser a favor de que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens se ocuparem as mesmas funções que eles. É possível você ser a favor da mulher ser protagonista da sua própria vida sem você precisar estar filiado, digamos assim, a um movimento identitário, segregacionista e que no final das contas só vai te oprimir. Porque é isso que o feminismo faz, ele oprime, ele é autoritário e ele vai te oprimir. Então não adianta você se orgulhar de não estar sendo submissa a um homem se você está sendo submissa a várias mulheres. Pelo amor de Deus, é a mesma coisa, submissão é submissão, não importa a quem. Entendeu? Não importa a quem. Então eu, como uma mulher que preza verdadeiramente pela liberdade das mulheres, pela minha e pela sua liberdade, eu desejo que você seja livre, livre mesmo, inclusive livre da obrigação de ser feminista, essa obrigação que te enfiaram goela abaixo. Então, para a gente encerrar esse assunto, tenham em mente o seguinte: existem muitos caminhos para a liberdade, para se obter liberdade. Se no meio do caminho você encontra um grupo que diz insistentemente, violentamente e autoritariamente que para você ser livre você precisa se juntar a ele, desconfie, porque isso por si só já é escravidão. E escravidão é o oposto à liberdade, tá bom? Beijo!